Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as tipologias de atividades recreativas e as faixas etárias que a gente pode classificar os indivíduos que vão participar das atividades e assim a gente conseguir organizar e planejar de uma maneira mais adequada. A gente vai ver que, obviamente, que para a escola, né, o nosso público, nós temos uma única faixa etária, mas é importante a gente reconhecer essas outras faixas etárias e ter o conhecimento da existência delas, até para que no futuro, e até às vezes na atividade da escola, quando a gente traz a comunidade, quando traz as famílias, a gente possa organizar de uma maneira melhor. Bom, quais são os tipos então de atividades recreativas? Nós começamos falando então sobre as brincadeiras e os jogos. Se coloca mais ou menos no mesmo na mesma tipologia, por mais que tenham características um pouco distintas, mas se coloca na mesma característica de prazer, de atividades que os estudantes, as crianças se utilizam de brincar. Só que o brincar no jogo é um brincar competitivo e o brincar na brincadeira é um caráter muito mais lúdico, muito mais de recompensa pelo prazer do que a recompensa pelo vencer. Então tem essa característica aí, e o jogo, obviamente, como a gente tem um material lá complementar, ele é distinto do esporte. Então o jogo não é o esporte, o jogo é o jogar, é o brincar. Obviamente que o jogo vai ter as suas regras, mas a partir dessas regras é que se estipula um vencedor e um perdedor. E nas brincadeiras as crianças se utilizam da imaginação, se utilizam dessas ferramentas do prazer para alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, nas suas brincadeiras, as crianças podem brincar de casinha, brincar de escola, enfim, podem fazer essas brincadeiras lúdicas, inclusive de imaginação, para brincar, porque não vai ter um vencedor lá por exemplo, vamos brincar de escola, tem a professora, tem o professor, tem aluno, tem a aluna, enfim, tem esses personagens que eles mesmo acabam produzindo, mas não há um vencedor, Então é uma brincadeira que os alunos na verdade fazem justamente para brincar, para ter o prazer, para se divertir, Então essa característica ela é importante. O jogo já tem suas regras e aí tu vai ter a questão do perdedor e do vencedor, e isso se desvincula ao esporte. Então o jogo, por exemplo, a gente pode brincar de caçador, É um jogo que se possa dar como exemplo aqui para essa tipologia. Bom, a segunda tipologia é a gincana. A gincana é uma atividade competitiva e aí nós temos 6 temáticas que podem ser dessas gincanas, que na verdade são tarefas, atividades que os seus vencedores vão pontuando e que ao final desse grupo de atividades de gincana vai ter um vencedor, vai ter uma equipe vencedora, vai ter um grupo vencedor e que normalmente nós temos atividades em grupos, um grupo contra o outro. Normalmente as gincanas têm esse perfil. Vou dar um exemplo de algo muito característico das nossas escolas, principalmente das escolas públicas, que é a gincana, por exemplo, de São João, da festa junina, que é para viabilizar a festa junina na escola. O que se faz? Se faz uma gincana de solicitação. Então normalmente se divide as turmas em equipes, Cada turma é uma equipe, e aí tu tem a solicitação, tem que trazer salsicha, tem que trazer pão, tem que trazer refrigerante, tem que trazer lembrancinha. E aí tu vai trazendo aqueles ingredientes e materiais para viabilizar a festa junina. E aí quem trouxer maior número de pontuação, cada item tem seus pontos, quem trouxer uma maior pontuação é o vencedor dessa gincana. Então isso acontece muito em várias datas comemorativas. Então é um exemplo clássico que a gente tem de gincana de solicitação. E aí nós temos as outras gincanas, por exemplo, de cunho cultural. São questões mais artísticas, tem música, tem teatro, então tem vários tipos de artes que a gente possa se utilizar nesse tipo de gincana. Tem as questões mais esportivas, Então tem vários tipos de gincana dentro daquelas 6 tipologias que estão ali no nosso caderno para classificarmos as gincanas. Isso pode acontecer também de uma maneira mista, Uma gincana que possa estar captando várias atividades de várias tipologias de gincana, Isso também é possível acontecer. Bom, a próxima são as atividades de quebra-gelo, as atividades de socialização. Essas atividades elas servem para a gente se integrar, para a gente se conhecer. Se utiliza muito nas primeiras aulas de um curso para as pessoas saberem o nome de um do outro, de onde veio,
Formação pedagógica, muitas vezes tem isso, né? Para o grupo de professores se socializar, se conhecer, ter uma boa relação. A gente pode se utilizar isso na sala de aula, por exemplo, vamos contar como é que foi as nossas férias, né? Então pedir para o aluno falar um pouquinho sobre isso. Então são atividades que fazem a socialização, né? Então isso é um tipo de atividade que a gente pode classificar como quebra-gelo ou, né, de socialização, atividades recreativas. A próxima que nós temos são as atividades de rodas cantadas, né, que nada mais são do que aquelas atividades que a gente faz brincando e cantando. Então nós temos uma brincadeira cantada, né? Então, e normalmente a gente faz em rodas, né? A gente se coloca, né, se posiciona em rodas, fazemos as nossas atividades e temos, né, ao fundo, né, uma música para que a gente acompanhe as nossas atividades. E aí tem muitas relações que a gente possa fazer com a música e com a atividade prática, com o nosso movimento que a gente vai fazer ali, né? Então, por exemplo, né, a gente pode fazer uma roda cantada, por exemplo, lá do ovo choco, né? Ovo podre, que faz uma roda, faz a cantoria ovo choco, tá fedendo, ovo choco, tá fedendo. Aí daqui a pouco, ovo choco, já fedeu. E aí a pessoa, né, que teve o ovo colocado atrás de si, vai correr atrás daquele que colocou o ovo, né? Então é uma atividade de roda cantada, uma atividade recreativa que a gente possa utilizar. Nós temos também as atividades cooperativas, né? Então, na verdade, ela é um jogo sem vencedor, né? Então, a gente pode classificar ela da mesma forma que o jogo, tem suas regras, mas ela não tem vencedor, são todos em prol de um objetivo. Então, as crianças vão brincar coletivamente para alcançar um objetivo e aí todas, né, vão alcançar. Normalmente, a gente faz esse tipo de atividade, não se coloca metas impossíveis, colocam pelo menos algumas metas possíveis, para que se eles não atingirem todas, eles atingirão algumas e terem esse prazer da conquista, perdão. Certo? Bom, a próxima tipologia é a tipologia que a gente vai caracterizar como caças, né? Então, na verdade, são aqueles caças-tesouro, né? Que são o quê? Tarefas, são enigmas que a gente possa fazer e que de etapa em etapa os alunos vão progredindo até chegar no seu final, que é o objetivo final é chegar lá no tesouro, né, na arca do tesouro ou outra analogia que a gente possa fazer, ok? E por fim, nós temos as brincadeiras tradicionais infantis, que nada mais são que aquelas brincadeiras dos nossos avós, dos nossos bisavós, né, as brincadeiras do passado que as crianças hoje reproduzem. Então, todas aquelas brincadeiras que são características e principalmente vinculadas à questão cultural dos nossos locais, né, das nossas regiões, elas são caracterizadas dessa forma. Então, por exemplo, a amarelinha, né, é uma atividade tradicional infantil que a gente reproduz ainda hoje e as crianças gostam bastante de fazer. Então, essas atividades que têm esse cunho cultural, que têm essa ligação histórica, né, dos nossos antepassados, são caracterizadas dessa forma, ok? Bom, sobre faixa etária, eu vou pegar a autora Vanja Ferreira, que ela traz uma classificação simples, mas que é importante a gente fazer até para escolher, saber da nossa faixa etária, escolher as atividades recreativas mais pertinentes para esse público. Então, a primeira faixa etária é a faixa etária que a gente está abordando, que são os escolares, que é até 7 anos. Então, a gente classifica como infantil. A segunda é o infanto-juvenil, que é de 8 a 12 anos. Okay? Então, é uma faixa intermediária que a gente ainda pega ali naquele ensino fundamental. Depois já são os adolescentes, né? Que daí é a partir de 12 anos até os 18, que a gente classifica como juvenil. Então, nós temos lá primeiro infantil, infanto-juvenil, juvenil. E depois de 18 anos, adulto. Ainda nós temos a classificação da terceira idade, né, que nada mais são os idosos. Então, a classificação de idoso é que ela vai mudando, né? A gente pode, de uma maneira simplória, de uma maneira bem direta para tentar caracterizar, hoje, né, a gente pode caracterizar muito na questão da indústria do lazer, que os idosos são aquele público já aposentado, né? E aí a gente sabe que esse público está mudando, né? Nós tínhamos aposentados com 45, 50 anos,
nós vamos começar a ter aposentados com 65, 70 ou mais. Então, notem que essa faixa etária muda um pouquinho. Mas a ideia é tentar classificar o quê? Que são os aposentados da terceira idade. Por quê? Porque as atividades recreativas são muito ligadas ao lazer da terceira idade. Né? E aí é um tipo de atividade bem particular desse público, justamente por terem um tempo maior, né? Terem uma predisposição a fazer atividades com maior tempo. Ok? Bom, nós temos também, em paralelo a todas essas idades, nós temos a classificação mista, que nada mais é que a mistura dessas idades. E aí se utiliza muito no viés de lazer, da recreação de lazer, para quando a gente tem familiares. E aí nós podemos, não só no lazer, mas na parte da escola, quando a gente traz a comunidade dos familiares, de propor atividades com diversas faixas etárias. Daí a gente classifica essas faixas etárias como mista, né, já que a gente tem várias ao mesmo tempo. Tá certo? Bom, explicando então um pouquinho o fórum, como é que vai funcionar o fórum dessa semana. Vocês terão que pensar em 2 atividades recreativas, ok? Pensar em 2 atividades recreativas de classificações de tipologia diferente. Então não podem ser 2 brincadeiras, não podem ser 2 gincanas, tem que ser uma de cada. Tá certo? Bom, e aí vocês vão postar lá no fórum em comentários distintos. Então tem que ser 2 postagens, 2 comentários. Um comentário com cada atividade, a descrição da atividade. Expliquem, né? Expliquem da maneira que tem que acontecer, ok? E vocês também têm que considerar as postagens anteriores. Então quando eu for postar, por exemplo, eu tenho que postar já vendo o que os meus colegas postaram, porque eu não posso repetir a atividade, não pode ter atividade repetida no fórum. Então nós vamos ter uma série de atividades lá recreativas, tem que ser uma atividade recreativa, e aí a gente vai tentar passando esse filtro aí, acompanhando as postagens de vocês, para ser atividade recreativa, não ser da mesma tipologia e não repetir entre vocês. Tá certo? Então essa é a minha explicação do nosso fórum da segunda semana. Tá bem? Então fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.